Momento da Palavra de Deus. O evangelho que nós refletimos, o capítulo 7 de São Lucas, versículos 19 ao 23. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e os mandou a perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vós vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Catequese do dia. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Mandou perguntar a Jesus, o João Batista. Daqui nós podemos fazer uma bela reflexão. Ficamos sempre esperando outro dia, outra oportunidade, um outro partido, muita gente, outra igreja, outro emprego, outro ano. O que temos não nos parece bom o suficiente. Nós nos negamos a reconhecer que o que temos seja o melhor, que nessa condição atual esteja a nossa felicidade, que este aqui conosco seja quem Deus enviou. E assim acabamos por desprezar quem está conosco, quem está perto de nós. E ficamos aguardando que ainda venha outra pessoa melhor. E é bom ter esperança e tudo mais. Mas é bom não desprezar quem está conosco. Tantas vezes se costuma valorizar quem é de longe, de fora, e geralmente se despreza quem é de casa. Mas também uma vez Jesus disse: um profeta não é mesmo bem aceito entre os seus familiares, entre os seus contemporâneos. Geralmente um profeta não é bem aceito na sua casa. Foi e aconteceu no tempo de Jesus. Não o reconheceram como Messias. Quando eu digo não reconheceram, alguns, porque outros o fizeram. Ele não preencheu as expectativas de todo mundo. E várias vezes nós usamos esta expressão, não é mesmo? Nem Jesus agradou a todo mundo. E também não era a intenção dele agradar, era fazer aquilo que era certo. Quando a gente se propõe a fazer a nossa missão, a gente tem que saber que vai agradar a alguns, nem sempre satisfazer a outro, mas tem que fazer aquilo que é planejado, aquilo que é confiado. Jesus não foi reconhecido como Messias por alguns. Não preencheu as expectativas daquela gente. O próprio João Batista, o precursor, que dizia: Ele está no meio de vós. A certa altura, parece que entrou em dúvida. Mandou alguns discípulos indagar se era ele mesmo ou se deviam esperar outro.
Afinal de contas, João Batista anunciou um Messias grande. Na linha do profeta Malaquias, João Batista falou de um Messias que vinha com o fogo do julgamento, iria recolher o trigo no celeiro, mas iria tocar fogo na palha. Seu machado já estava posto à raiz das árvores. Quem não desse fruto seria cortado. Seria um Messias implacável, como o fogo do fundidor, separando o ouro das impurezas, como o calor do seu julgamento. De repente, Jesus começa a se revelar publicamente, mas muito devagar, muito discretamente, como devem fazer todos os missionários, começar a fazer um trabalho bem discreto. Quando alguém começa um trabalho numa paróquia, numa comunidade, é bom respeitar uma história do povo e não chegar mudando tudo. É bom a gente não chegar muito barulhento. Jesus, minha gente, nos é um exemplo de alguém que se aproximou do povo do seu tempo, assumiu a cultura do seu povo, viveu plenamente a condição humana, menos o pecado, e foi interagindo com o seu povo pouco a pouco. Não foi um agressor cultural, mas alguém que vai devagar, se aproximando das pessoas, mostrando-se manso, humilde de coração, próximo do povo, acolhedor dos pecadores, não um juiz implacável, mas um pastor que vai atrás da ovelha perdida. Não um lenhador de machado na mão, mas um agricultor semeando as suas sementes. Não um fundidor assoprando seu forno com o fole para derreter o minério, mas um pai abrindo as portas de casa para receber o filho que volta. O Messias, surpreendentemente diferente, e por isso João Batista tinha razão de perguntar: és tu mesmo aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? É o que aparece no Evangelho de hoje. João Batista já havia apresentado Jesus ao povo como Messias, mas a coisa parece que não estava batendo. Então mandou saber: és tu mesmo? Gostaria de chamar a atenção para a resposta de Jesus. Jesus mandou os emissários de João Batista observarem e relatarem o que estavam vendo e ouvindo. E o que eles estavam vendo, o que eles estavam ouvindo. Vejamos bem. A ação de Jesus como Messias no meio do povo estava na linha do profeta Isaías. No capítulo 35 da profecia de Isaías, o profeta fala da vida do Messias e dizendo: ele vem para vos salvar. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se descerrarão, o coxo saltará como um cervo e a língua dos mudos se desatará. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Uma profecia antiga, na época do exílio da Babilônia, que anunciava o tempo do Messias. No tempo do Messias, os surdos iriam escutar, os mudos iriam falar, os coxos iriam se levantar. Então, para essa tradição profética, o tempo do Messias é agora. É o tempo do retorno à casa, como fizeram
Os filhos de Israel, quando voltaram da escravidão na Babilônia, o tempo do Messias é o tempo da libertação dos humilhados, dos excluídos, daqueles que sempre sofreram e agora são acudidos. Os emissários de João Batista podiam concluir por aquilo que viram. Aliás, aquilo que nós vemos, sentimos, experimentamos, falam muito mais a nós do que aquilo que nos dizem. De modo que, por aquilo que viram, os surdos ouvindo, os mudos falando, os coxos se levantando, se recuperando, eles poderiam concluir por si mesmo: Jesus é de fato o Messias. E foi isso que Jesus disse: digam para João o que vocês estão vendo. Porque, como narrou o profeta Isaías, os pobres estão sendo evangelizados, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Estas são as obras de Cristo, isto é, do Messias. Obras de restauração, de libertação do seu povo. Os cegos, os paralíticos, os leprosos, os surdos, os mortos, representam o povo machucado pelo sofrimento, mas também depauperado pelo pecado. Os pobres são evangelizados. As curas são apenas exemplificação da restauração que o Messias veio realizar. Eis que faço novas todas as coisas, diz a Sagrada Escritura. João Batista poderia ficar, então, sossegado em sua prisão. Aliás, João estava preso porque Herodes mandou prender João Batista para calar a voz do profeta. Mas vocês se lembram que uma vez Jesus disse: olha, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão por eles. Foi uma vez que Jesus estava entrando em Jerusalém, os seus discípulos estavam barulhentos, animados. Alguém chegou e disse: manda que eles se calem. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras falarão por eles. João Batista foi preso por Herodes, que tentou calar a voz do profeta e até executou João Batista na prisão, mas não calou a voz da verdade. E, gente, ninguém pode impedir que uma verdade ecoe. Ninguém cala a verdade. Se pode até eliminar o portador da verdade, mas a verdade por si só continuará existindo. João Batista estava preso no tempo que mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo o Messias, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ao que Jesus mandou os seus emissários responderem: digam o que vocês viram. Os surdos ouvindo, os mudos falando, os pobres sendo evangelizados, os coxos saltando e tudo mais. A novidade é que Jesus está restaurando a aliança de uma forma que ninguém tinha imaginado. Próximo do povo, cuidando das feridas de quem foi assaltado e espancado, contando histórias de reconciliação e vida nova, festejando a conversão dos pecadores, pastoreando o seu rebanho e arriscando a sua vida em defesa dos seus, daqueles que o acompanhavam, em defesa daqueles que o estavam acompanhando. Os queridos amigos, irmãos e irmãs, eu penso que a partilha desta palavra nos ajuda a compreender a grandeza do mistério que está se revelando diante de nós. A grandeza do mistério que está se revelando diante de nós. Foi isso que o povo viu na época de Jesus e foi isso que fez com que o povo
o buscasse, especialmente aqueles sem esperança, encontraram em Jesus uma esperança. Aqueles que eram marginalizados encontraram em Jesus a acolhida que precisavam para tocar a sua vida para frente. Encontraram em Jesus a esperança. É isto aí. É a palavra de Deus que nós partilhamos no dia de hoje.